Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias. Vocês sabem, hoje nós estamos... Obrigado, irmão. Estamos estudando o livro do Apocalipse, uma mensagem às igrejas. Esse é o título da nossa série. Nós já estudamos todo o capítulo 2, as 4 primeiras igrejas. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, e agora nós temos a igreja de Tiatira. E estamos hoje na igreja de Sardes, a 5ª igreja. Semana passada nós iniciamos o estudo dela. Falamos acerca dessa possibilidade, dos cristãos se tornarem mortos-vivos. Pessoas que têm uma aparência de que vivem, porém estão mortas. Esse é o diagnóstico da igreja de Sardes. Hoje eu intitulei a nossa mensagem, e nós vamos tentar aqui cobrir toda a carta, concluir esses 6 primeiros versículos do capítulo 3, de atestado de óbito. O atestado de óbito é um documento oficial que diz que uma pessoa não faz parte mais do mundo dos vivos. Então, quando uma pessoa morre, ela precisa desse documento, assim como ela precisa do documento quando ela nasce. Quando nós nascemos, qual é o documento? Certidão de nascimento. Então, os pais, eles dirigem até um cartório e eles vão lá e eles registram o nascimento do bebê. Eles dizem o dia que nasceu, a hora, o nome do pai, o nome da mãe, e tudo isso fica registrado no livro, e o pai e a mãe, aquele que foi lá registrar, recebe um documento chamado certidão de nascimento. A partir daquele momento, aquele bebezinho, ele tem agora o seu registro no livro dos vivos, por assim dizer. Mas quando a pessoa morre, acontece em ordem inversa. Então a pessoa agora vai no cartório e ela vai informar que não mais vive aquele que um dia já viveu. E normalmente se informa a causa da morte e os dados são muito parecidos, né? Agora essa pessoa não mais existe, né, no mundo dos vivos. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. O Senhor, Ele está fazendo um favor para essa igreja, né? Ele está dando um atestado de óbito, demonstrando que essa igreja, apesar de parecer estar viva, ela estava morta. E isso pode acontecer, irmãos. A igreja de Sardes, nós falamos isso na semana passada, ela era uma igreja que tinha um passado extremamente peculiar. A cidade de Sardes, ela ficava a uns 40 quilômetros, mais ou menos, da cidade de Éfeso. E a cidade de Sardes era uma cidade extremamente fortalecida. Ela ficava num monte, assim, cerca de 500 metros de altura. E era uma cidade extremamente fortificada. Eles eram tão soberbos em relação à sua fortaleza que eles achavam que era impossível alguém dominar aquela cidade. Mas acontece que Ciro dominou aquela cidade cerca de 500 anos antes de Cristo, quando ele percebeu que os vigias da cidade, eles tinham o costume de dormir. E ele então, ao rodear, toda a fortaleza, ele percebeu que existia um ponto vulnerável e ele invadiu com o seu exército a partir daquele ponto. Como os vigias estavam dormindo, não houve qualquer alerta e a cidade foi facilmente dominada. A mesma coisa aconteceu cerca de 300 anos depois. Então, o passado de Sardes é extremamente importante no contexto dessa carta que Cristo direciona a essa igreja. Muitos cristãos, eles se acham salvos por algum motivo, porque eles foram batizados, porque eles frequentam a igreja, ou porque eles conhecem algum tipo de doutrina bíblica, e eles acreditam que esse tipo de manifestação externa pode de alguma forma assegurar a sua salvação. Algumas pessoas se sentem salvas, como está escrito lá em Mateus 7, porque eles não somente são ouvintes, mas eles pregam a palavra. Outras pessoas podem se sentir salvas porque elas já viveram milagres de Deus na sua vida. Outras pessoas se sentem salvas
por diversos outros motivos. Elas se sentem salvas, mas elas não estão salvas. E essa falsa segurança vai levar a uma verdadeira condenação. Então é muito melhor nós estarmos conscientes da nossa realidade do que nós nos enganarmos a nós mesmos e nos vermos naquele último dia em um estado de desespero absoluto. Então, o atestado de óbito é algo extremamente relevante para que haja a ressurreição. Hoje eu vou tentar ministrar, como eu disse a vocês, o conteúdo da carta de Sardes, mas eu quero pensar esse conteúdo aqui que nós vamos estudar hoje nessa manhã, justamente com um texto que está lá em João capítulo 11, que fala da ressurreição de Lázaro. Aquele texto da ressurreição de Lázaro é muito interessante, tem muito a ver com o que nós estamos estudando aqui. Não sei se vocês percebem, lá em João 11, quando Jesus é avisado acerca de Lázaro, Lázaro ainda estava enfermo. A notícia que chegou a Jesus foi: olha, aquele que tu amas, Lázaro, ele está muito doente. E as pessoas, as irmãs dele, estão pedindo que o Senhor vá lá para curá-lo. E é impressionante como Jesus, ele, diferentemente do que talvez as pessoas pensassem, ele imediatamente se direcionasse lá para a cidade de Betânia, que era onde Lázaro morava. Ele permaneceu ainda mais 2 dias na cidade que ele estava. E somente depois ele começa então a se deslocar em relação à cidade de Betânia. A informação que a Bíblia nos dá é que quando Jesus chega na cidade de Betânia, Lázaro já havia morrido há 4 dias. Segundo a sua própria irmã, quando Jesus ele vai se direcionar até o lugar onde Lázaro havia sido enterrado, a irmã disse: "Ô Senhor, não vai não, porque o corpo já fede." Então, o corpo humano, a partir do momento do seu óbito, ele começa a exalar gases mal cheirosos, né? Ele começa a entrar no estado de putrefação. E é isso que as irmãs já dizem: olha, já tem 4 dias assim, que ele morreu. Então ele já está fedendo, não vai lá não, né? Então é importante, irmãos, essa consciência da nossa realidade espiritual, para que de fato nós possamos receber do Senhor aquilo que nós precisamos, que é vida. Então, uma pessoa que não tem consciência da sua morte, jamais ela vai poder ser ressuscitada. Então, o próprio Senhor Jesus, ele morreu e ele ressuscitou no 3º dia. Então, a mensagem a essa igreja não é uma mensagem definitiva, muito pelo contrário. Assim como as demais igrejas, a mensagem a essa igreja demonstra o que essa igreja de fato precisava clamar diante do seu Deus. Qual tipo de medicamento que essa igreja precisava? Ela precisava de uma ressurreição. Ela precisava ser ressuscitada. Mas, graças a Deus, nós temos um que é o autor da vida. E ele pode chamar dos mortos quem ele quiser, na hora que ele quiser, da forma que ele quiser. Então, essa é a forma como nós estudamos a igreja de Sardes. Às vezes nós ficamos extremamente melancólicos, porque o estado dessa igreja é um estado extremamente deprimente e triste, né? Uma igreja morta. Mas que bom que ela se conscientizou da sua morte, para que então o Senhor pudesse ressuscitá-la à semelhança do que ele fez com Lázaro. Então nós, na qualidade de cristãos, precisamos dessa mesma consciência, sabe? Senhor, aviva a tua obra. Nós estamos morrendo, Senhor, em nossas fraquezas e debilidades. Ó Senhor, eu não estou aqui diante de Ti para pedir desculpa ou para me desculpar. Eu estou aqui porque eu sou um pecador miserável que preciso ser salvo. Então, é isso que essa carta quer produzir na cidade de Sardes. Não quer produzir uma condenação, muito pelo contrário. Deus avisa do juízo para que as pessoas se arrependam. O propósito de Deus, principalmente na vida dos seus, é o arrependimento. Nós vemos isso de maneira muito clara. A carta que Paulo escreve, a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, é uma carta extremamente dura. É tida como uma carta muito severa, a carta mais severa que o apóstolo Paulo teria escrito. Mas ele não fez aquilo porque ele sentia raiva, ou porque ele estava sentenciando os coríntios à condenação. Muito pelo contrário, o que ele almejava era que aquelas pessoas percebessem a seriedade do seu estado espiritual
e que elas então pudessem agora se voltar ao seu Salvador e Senhor. Então é isso que essa carta quer produzir em nós, esse sentimento de necessidade em relação a uma mudança urgente nas nossas vidas, para que então possamos viver. Eu não sei se vocês já assistiram, né, essas séries médicas. O ser humano, ele tem um tempo específico onde ele pode ficar morto e depois ele pode voltar à vida. Eu não sei se você já viu esses filmes, né, onde a pessoa se afoga e aí o salva-vidas ou qualquer pessoa, né, que faz às vezes, traz a pessoa até a margem, até a praia, e aquela pessoa está morta. Aí ele vai e faz aquela respiração, tensiona, né, essa parte torácica aqui, para que a água seja expelida do pulmão, e de repente aquela pessoa volta a respirar. Então, aquela pessoa estava morta, mas ela passou por aquele procedimento, então ela volta à vida. E é isso que nós estamos aqui tentando fazer na manhã de hoje, trazer esse mesmo choque de realidade para nós, para que de fato a vida possa voltar de maneira forte aos nossos pulmões. Então, depois dessa breve introdução, eu queria convidar os irmãos à leitura da carta. Nós, na semana passada, paramos no versículo 2. Eu vou ler até o versículo 2, então nós vamos começar a exposição a partir do versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives e estás morto. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de meu Deus. Olha que coisa. Então, o Senhor Jesus, Ele é aquele que conhece o que nós não conhecemos. Talvez eu e você possamos diagnosticar alguém, o nosso diagnosticado pode estar extremamente errado. Então a gente olha uma pessoa que de repente frequenta a igreja, uma pessoa que de repente é ativa, mas na vida religiosa, mas aquela pessoa é morta espiritualmente. Tudo aquilo que ele faz é de aparência. No seu interior não arde a chama do Espírito Santo. Ela é apenas uma pessoa religiosa. Então, nós temos um diagnóstico muito falho em relação ao nosso semelhante e principalmente em relação a nós mesmos. Muitas vezes nós achamos que somos pessoas espirituais. Muitas vezes nós achamos que estamos andando no caminho certo. Eu ouço de muitas pessoas que dizem assim: não, pastor, mas eu oro, mas eu leio a Bíblia, mas eu me esforço. Mas você não vê qualquer resultado prático na vida dessa pessoa. O que você vê ano após ano, essa pessoa no meio da igreja, do mesmo jeito, vivendo as mesmas falhas, sabe? E uma das características, irmãos, de quem está na caminhada cristã é que ele está sempre crescendo. Ele não vai continuar vivendo os mesmos erros perpetuamente. Então, se uma pessoa parou de crescer, isso é um diagnóstico de sua morte. No exato momento da nossa morte, o nosso corpo para de crescer. Até o momento da nossa morte, as nossas unhas estão crescendo, o nosso cabelo está crescendo, mas quando a gente morre, o nosso corpo para de reproduzir as células. Então, é importante que nós venhamos a ter esse diagnóstico em relação à nossa própria vida. Será que nós estamos estagnados em relação à nossa vida espiritual? Será que de alguma forma nós estamos nos iludindo em relação à nossa salvação, quando na verdade não há qualquer evidência de arrependimento nas nossas vidas? Pois sempre que nós falamos a respeito de salvação, inevitavelmente a gente tem que falar de arrependimento, porque sem arrependimento não há remissão de pecados, sem perdão de pecados não há salvação. Essa é a consequência lógica. Então nós precisamos estar nos analisando, e que bom que nós temos o Espírito Santo de Deus para nos auxiliar. Então, irmãos, nessa manhã, dê ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Não seja negligente, não seja compassivo, não seja, negligente em relação ao seu autoexame. Não seja compassivo demais consigo mesmo. Nós precisamos, irmãos, ser mais exigentes com a nossa vida espiritual. O Senhor Jesus nos ensinou essa realidade. Ele disse: todo aquele que não nega a si mesmo, que não toma a sua cruz, que não me segue, esse não pode ser meu discípulo.
Ele disse: aquele que ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, sua própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. Então é importante que nós estejamos atentos aos sintomas externos em relação ao que está acontecendo internamente no nosso interior. Por exemplo, uma pessoa que deixa de frequentar os cultos por mais de uma semana ou duas e não sente qualquer problema em relação a isso, irmãos, essa pessoa muito provavelmente está morta espiritualmente. Sabe? Uma pessoa que não se sente necessitada de estar em comunhão com o povo de Deus, essa pessoa tem sérios problemas na sua vida espiritual. Uma pessoa que não sente a necessidade de ajudar na sua congregação local, tanto financeiramente quanto pessoalmente, essa pessoa está com sérios problemas na sua vida espiritual. Então, esses são sintomas extremamente visíveis. Então, se você de fato nutre algum tipo de sentimento negativo em relação ao irmão de igreja, você está com sérios problemas espirituais. Então, nós precisamos nos alertar a esses diagnósticos que nos são mais claros, para que depois o Senhor nos mostre outros que de repente estão mais escondidos. Então, a ideia aqui é justamente isso: seja vigilante e consolida. Essa palavra consolida é uma palavrinha que no original significa fortalece. Sabe? A igreja precisava se fortalecer. É como uma pessoa que de repente está desnutrida à beira da morte. E o que ele precisa? Ele precisa ser nutrido. Não sei se vocês já viram, né? Existem cenas extremamente tristes de países, né, bem pobres, onde as crianças, muitas vezes a imagem é assustadora, aquela só cabeça e ossos assim, e muitas vezes as crianças nem conseguem andar, tamanha fraqueza que elas têm, mas basta que você coloque soro, que você alimente aquelas crianças, que você dedique aquelas crianças, e daqui a algum tempo você já vai ver elas correndo, brincando, sorrindo. Então nós precisamos ser fortalecidos no Senhor constantemente, senão o nosso estado de desnutrição espiritual pode nos levar a óbito. Mas não basta apenas buscarmos fazer coisas para Deus. Deus não quer que façamos coisas. Deus quer que nós sejamos transformados. E então, mediante essa transformação sincera e genuína, nós possamos agora andar nas boas obras que de antemão Ele preparou para que andássemos. Então ele vai dizer no versículo 3 que é necessário que aquela igreja se lembrasse. Ela precisava se lembrar do quê? Do que tinha recebido e ouvido. Olha, irmãos, duas coisas aqui. Nós, pela graça de Deus, somos uma igreja do verdadeiro Evangelho. E não temos nenhum tipo de vergonha de dizer isso, porque é pela graça de Deus. Nós pregamos aqui o verdadeiro Evangelho. Nós pregamos a mensagem da cruz. Nós pregamos a mensagem que Cristo passou aos seus apóstolos, e nós perseveramos na doutrina dos apóstolos. Mas a grande questão, irmãos, é que somente a doutrina, ela não vai produzir vida espiritual. A doutrina é apenas uma parte da nossa vida espiritual. Ela é extremamente importante. Nós ouvirmos a verdade é algo extremamente importante. É por isso que nos dirigimos, nos direcionamos aos lugares onde os cultos e os estudos bíblicos são feitos, para que possamos ouvir a verdade. Mas existem duas formas de se ouvir a verdade. Você pode ouvir a verdade e guardá-la no coração, ou você pode ouvir a verdade e rechaçá-la e afastar ela de você, dando pouca importância ou discordando daquilo que tem sido ensinado. Então, muitas pessoas estão nesse estágio. Elas até ouvem a verdade, mas elas não guardam no seu coração. É impressionante como termina um culto e basta 5 minutos para que algumas pessoas esqueçam completamente aquilo que foi ministrado. Aquela palavra que foi ministrada, por mais séria, por mais necessária, por mais poderosa da parte de Deus, ela não vai de forma alguma transformar a vida daquele ouvinte. Por quê? Porque ela não guardou no coração. O salmista dizia: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então não é somente ouvir, você tem que guardar.
Você tem que ter aquela palavra, a palavra guardar, dá a ideia daquele que recebeu um tesouro e o coloca em um lugar fortalecido, para que ninguém possa roubá-lo. Essa é a ideia de guardar. A ideia de guardar é a ideia de receber em suas mãos algo importante, algo de valor. Muitas pessoas não valorizam a palavra de Deus. E eu falo isso com tristeza, inclusive no meio da nossa congregação. Porque a Bíblia vai dizer que a alma farta pisa o favo de mel. O fato de nós termos vários encontros durante a semana produz uma falsa sensação em algumas pessoas de que a palavra de Deus é algo ordinário, é algo comum. Não, irmãos, a palavra de Deus é algo sempre extraordinário, é algo sempre sobrenatural. Então nós estamos sendo ensinados nessa manhã pelo poder de Deus. E hoje à tarde e à noite continuaremos sendo ensinados pelo poder de Deus na igreja do Sulunga. E durante toda essa semana nos nossos encontros é o poder de Deus que se manifesta em cada um deles, para que a sua mensagem seja propagada fielmente. Então, muitos desvalorizam isso, entendem que aquilo que eles têm ouvido é algo comum, é algo, supérfluo, é algo muitas vezes até certo ponto inútil. Por que essa mensagem vai mudar a minha vida? Eu já ouvi tantas mensagens parecidas com essa e não mudou a minha vida. Então a ideia é justamente essa. Qual é a pessoa que ouve uma mensagem e a mensagem não muda a vida dela? É aquele que está morto. Pois aquele que está vivo, cada mensagem é importante. Cada mensagem é um aparar de arestas. É como um escultor que está esculpindo uma imagem a partir de uma pedra. Então cada toque que ele dá vai fazer com que aquela pedra se transforme mais parecido com a imagem que ele quer dar a ela. Assim somos nós em relação a Cristo. Cada pregação é como se o Espírito Santo estivesse esculpindo em nós mais uma característica que nos tornasse parecido com Cristo. Cada pregação é extremamente relevante na vida daquele que nasceu de novo. Então, essa é a ideia. Você não simplesmente tem que ouvir, você tem que receber. A característica principal dessa igreja é que ela não tinha doutrinas falsas. Você não percebe qualquer doutrina de Balaão, os nicolaítas, muito pelo contrário, era a igreja ortodoxa. Mas o que faltava nessa igreja? Faltava perseguição, faltava dificuldade. Em 2 Timóteo 3,12, o apóstolo Paulo diz: todos, não são quase todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, quando nós nos tornamos pessoas tão muitas vezes nos tornamos pessoas tão sem sal, tão sem luz, que a gente não incomoda mais o mundo. O mundo agora não sente qualquer efeito danoso em relação à nossa presença. O mundo agora nos aceita, por quê? Porque nós somos parecidos com ele. É isso que nós vemos como movimentos ecumênicos, é isso que nós vamos ver em grande parte das igrejas evangélicas, que elas estão levantando bandeiras que absolutamente não são a bandeira de Cristo. E essas igrejas, muitas vezes, elas são extremamente aplaudidas e aceitas e benquistas. Por quê? Porque elas são exatamente aquilo que o mundo quer. Elas são igrejas humanistas. Elas são igrejas que se preocupam com o homem, elas não se preocupam com a glória de Deus. Nosso papel aqui na igreja é nos santificarmos cada vez mais para que a glória de Deus seja evidenciada. O nosso papel não é nos acariciarmos uns aos outros debaixo de um carinho humanista, procurando ajudar uns aos outros debaixo de uma ajuda que não seja espiritual. Não, nosso papel aqui é nos estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras de Cristo. Então, uma igreja onde não há santificação, não vai haver oposição. E esse era o retrato da igreja de Sardes. Eles eram santos sem santificação. Então não havia qualquer oposição em relação à igreja de Sardes. A igreja de Sardes era uma igreja extremamente tolerada pela comunidade que estava lá. Os judeus não perseguiam a igreja de Sardes, os pagãos não perseguiam a igreja de Sardes. E olhem que a cidade de Sardes
tinha um dos maiores templos pagãos de todo o mundo antigo, que era o templo da deusa Cibele. Era considerado um dos 7 maiores templos pagãos da Idade Antiga. Lá na cidade de Sardes tinha também o deus, o templo da deusa lá, Artemis, que é conhecida também como deusa Diana. Artemis na mitologia grega e Diana, né, na mitologia romana, e ficava tudo lá, mas eles conseguiam conviver pacificamente nessa cidade. Então, uma igreja que não tem mais sabor, ela não presta para nada. É uma igreja comum, sabe? É uma igreja, sabe, que assim como algumas pessoas, né? Elas estão indo a um culto evangélico, mas elas se sentiriam da mesma forma se elas fossem para um centro espírita. Elas se sentiriam da mesma forma se elas fossem para a igreja católica. Elas se sentiriam da mesma forma se elas fossem por um culto budista. Para essas pessoas não tem diferença nenhuma a adoração que elas prestam a Deus por intermédio de Cristo e as demais religiões espalhadas pelo mundo. Para essas pessoas é o diagnóstico da igreja de Sardes. É uma igreja que não guarda a palavra de Deus como algo que deve ser protegido. Perceba, o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses. Quando ele escreve essa carta, ele estava preso na cidade de Roma, na sua primeira prisão. E ele vai dizer: sabe por que eu estou preso? Eu estou preso por pregar o Evangelho. Eu estou preso porque eu preguei a verdade. E ele vai dizer naquela carta: eu fui levantado em defesa do Evangelho de Cristo. Sabe, nós precisamos entender, irmãos, nosso papel no mundo. Nós estamos aqui cumprindo uma jornada que vai terminar. Mais cedo ou mais tarde nós vamos concluir a nossa jornada. A grande questão é que nem todos ficarão alegres no final da sua jornada. Nem todos receberão a coroa da vitória. Muitos andarão na igreja por muito tempo, mas não herdarão a vida eterna, porque essas pessoas de fato não foram transformadas. Elas não tiveram a vida que Cristo propôs a elas. O Senhor Jesus disse de maneira muito clara: todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Esse é o retrato da igreja de Sardes. Era uma igreja que tentava salvar a sua vida. Então, ela não queria confusão com ninguém, ela não queria conflito com ninguém. Ela queria sempre estar de bem com todo mundo, e ela conseguiu isso. Ela conseguiu até um certo ponto que ela chegou a ser considerada imprestável do ponto de vista de Cristo. Você tem nome até de que está vivo, mas você está morto. Um morto pode fazer alguma coisa? Um morto pode pregar? Um morto pode evangelizar? Um morto pode ajudar o próximo? Não, ele está morto. A igreja de Sardes, esse era o diagnóstico dela. Ela não prestava mais para nada. Ela havia perdido a única coisa de importante que nós recebemos em Cristo Jesus, que é vida. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus Cristo veio para nos dar essa vida, e essa vida em abundância. E era o que a igreja de Sardes tinha perdido, por não ter sido vigilante, por não guardar aquilo que ele havia recebido. Ele continua e diz: guarda-o, arrepende-te. Perceba, irmãos, quando nós vemos essa palavrinha arrepende-te, é algo que tem que produzir alegria muito grande no nosso coração. Por quê? Porque quando o Senhor chama a gente para se arrepender, significa que ainda há chance. Sabe, nós vamos perceber na carta aos Romanos, no capítulo 1, há um termo teológico que se chama abandono judicial. Jesus vai fazer isso na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas o Senhor não vai interferir na vida deles pecaminosa. O Senhor vai permitir que eles vivam do jeito que eles querem, até o último dia, quando eles terão que prestar conta no juízo. Ele diz lá: deixei que eles se entregassem às suas paixões e concupiscências, não vou fazer nada. Mas na vida daqueles que o Senhor escolheu, e nós queremos acreditar que fazemos parte desse grupo, Ele vai estar sempre nos chamando ao arrependimento. A mensagem para a igreja não é uma mensagem mutante,
é uma mensagem constante. Toda mensagem precisa ter essa palavra, arrependimento. Não existe mensagem na igreja que não tenha a palavra arrependimento. Se não tem essa palavra, não é uma mensagem de Deus. Deus está sempre chamando o seu povo ao arrependimento. Existem sempre áreas da nossa vida que precisam ser transformadas. E toda transformação começa quando nós nos arrependemos. A palavra arrependimento no original significa repensar, pensar de novo. Você olhou para algo que você achava que era bom, mas agora você repensou. Você percebeu que aquilo que você achava que era bom, de fato é ruim. E que aquilo que você achava que era ruim, é bom. Obedecer a Deus no primeiro momento parece ruim. A gente vai ter que deixar de fazer uma série de coisas que a gente gostava. A gente vai ter que começar a fazer uma série de coisas que muitas vezes a gente não tem prazer em fazê-las. Mas a partir do momento que nós começamos a pôr em prática esses ensinos, nós vamos perceber que a verdadeira alegria vem quando nós começamos a andar nos caminhos do Senhor. Não é por acaso que quando nós aprendemos as características do fruto do Espírito, está entre elas a alegria. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria. Nós só vamos descobrir a verdadeira alegria quando nós nos arrependermos de fato dos nossos erros. Quando nós olhamos para o nosso ser interior e percebemos que o nosso ser interior não deve ser levado em consideração. Nós devemos considerar a nossa vida apenas como vivida para a glória de Deus. Aqueles que não vivem para a glória de Deus, eles não começaram a viver ainda. Então aqui ele diz: lembra depois do que tens recebido e ouvido, guarda, arrepende-te. Perceba que por mais que esse diagnóstico no primeiro momento tenha sido tão doloroso, tenha sido tão severo, há oportunidade, porque mesmo que estejamos mortos, nós temos um Deus que ressuscita os mortos. Então, está todo mundo morto na igreja de Sardes, apesar de não ser esse o diagnóstico, existiam alguns que eles estavam vivos, mas digamos que está todo mundo morto, Deus pode ressuscitar. Deus pode ressuscitar. Então, é isso. Por isso que a mensagem do Evangelho deve ser pregada ousadamente, continuadamente, porque aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação do Evangelho. Quando o Evangelho de Cristo é pregado, há sempre a oportunidade de mortos serem vivificados. É a palavra de Deus que faz isso conosco. Então ele diz: é importante que essa igreja se arrependa. E aqui ele vai mostrar as consequências de nós não darmos atenção à exortação que vem do Senhor. E ele diz agora ainda no versículo 3, na parte final: porquanto. Ele está mostrando justamente: olha, eu estou oferecendo para vocês uma chance, mas se vocês não se atentarem, vocês vão se dar mal. Porquanto se não vigiares, olha essa palavrinha vigiares, vai mais uma vez tocar num assunto extremamente atual na igreja de Sardes, que era uma igreja que se achava invencível, mas havia sido derrotado 2 vezes, justamente porque não vigiou. A Bíblia vai dizer: você julga que está de pé? Tome bastante cuidado para que você não caia. A Bíblia vai dizer que existe um ser espiritual extremamente poderoso que está sempre ao nosso derredor. Por isso nós devemos ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo, que é o nosso adversário, ele está ao derredor. Ele está ao derredor. Ele não fica ao derredor e vai embora. Ele fica o tempo todo ao derredor. Ele quer apenas uma oportunidade para nos fazer tropeçar. Por isso ele diz: se não vigiares. A Bíblia vai nos dizer, e foi o Senhor Jesus que nos disse aos seus apóstolos, e vale isso para cada um de nós:
se nós não orarmos e vigiarmos sem cessar, o que acontecerá com a gente? A gente vai cair. Orai e vigiai sem cessar, para não cairdes em tentação. Por quê? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Completando isso que o Senhor Jesus disse, o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Gálatas: jamais satisfaça as suas concupiscências carnais. As nossas vontades carnais, elas não devem ser satisfeitas, elas devem ser combatidas. Nós precisamos cada vez mais exercitar uma característica do cristão, que é o domínio próprio. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me permitirei ser dominado por nenhuma delas. Por exemplo, é lícito para uma mulher responder o seu marido? É ou não é? É. Mas convém? Não sei. Então, uma mulher sábia, ela pode dar um bom conselho para o marido, mas ela vai precisar de um direcionamento de Deus. Sabe, perceba, as coisas nos são lícitas. É lícito o cristão comer acarajé? É pecado o cristão comer acarajé? Depende. Você está comendo com fé? Se você comer sem fé, é pecado, né? Então, perceba que a Bíblia nos apresenta que nada é absolutamente pecaminoso em si mesmo. Vai depender do nosso relacionamento com aquilo. Se nós nos tornamos dependentes daquilo, nós temos um sério problema. Então, é isso que nós precisamos entender. A igreja de Sardes, ela precisava se libertar desse vício que ela tinha em relação à tranquilidade. Não sei se vocês já perceberam que hoje em dia, né, a mensagem central da igreja evangélica é essa ideia de harmonia, né? Então, olhe, domingo é o culto da família, traga a sua família para a igreja. Sempre essa ideia assim, né, das pessoas com as mãozinhas dadas e aquela imagenzinha do rosto feliz. Mas isso tem muito a ver com a igreja na Bíblia, não. A igreja na Bíblia, muitas vezes, numa casa, vai haver separação justamente por causa da fé. Eu até falei recentemente uma frase que resume um pouco esse pensamento. A mesma verdade que nos une é essa mesma verdade que nos separa. Então, nós precisamos estar preparados aos desafios que nós iremos enfrentar. Então, se você não vigiar, o que vai acontecer? O Senhor Jesus virá como um ladrão. Irmãos, eu queria que vocês fizessem um exercício. Eu queria que vocês fechassem os olhos. Vamos fechar os olhos? Eu queria que por um segundo você imaginasse a pessoa que você ama. A pessoa que você mais ama, eu sei que é Cristo, amém? Mas digamos que eu queria que você imaginasse algumas pessoas que você ama. Amém? Vocês estão imaginando? Pai, mãe, amigos, esposa, filhos, cônjuges. Agora imagine essas mesmas pessoas queimando no fogo do inferno. Imagine essas pessoas. Veja a pele delas se desfazendo com o calor do fogo. Essas pessoas gritando em agonia e desespero. E não existe qualquer expectativa de mudança em relação ao desespero que você está vendo nos olhos dessa pessoa que você diz amar. Pois é isso que vai acontecer se você não vigiar. Sabe, irmãos? Isso é sério. Sabe, você foi levantado como luz. Você foi levantado como sal. Deus nos entregou um tesouro precioso, que é a mensagem que salva. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas todo aquele que não crê no Evangelho já está condenado. Ele não vai para uma prisão, ele vai para o inferno. E nós precisamos entender. Por isso que a Bíblia diz aqui, olha, se você não vigiar, eu vou vir como um ladrão. Jesus não vem como ladrão para a sua igreja. Muito pelo contrário, a igreja é aquela que ouve a trombeta e diz: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas para aqueles que não são cristãos genuínos, para aqueles que são apenas cristãos nominais, há um desespero que está já
determinado no coração dessas pessoas naquele grande dia: o Senhor vai chegar como um ladrão. E você não vai perceber quando Ele vai chegar. E você só vai se ver, você e as pessoas que você ama, rodeadas num lugar de dor indescritível. Sabe, há muito mais em jogo do que a gente pensa. Existem muitas alegrias no mundo, mas todas essas alegrias, irmãos, elas são passageiras. Então, é muito bom ter filhos, amém? Eu tenho 3. Imagine seus filhos no inferno. É bom essa ideia? Mas eles vão para lá, se eles não se arrependerem dos seus pecados. O que é que você tem feito para aproximar o seu filho de Cristo? Você tem feito alguma coisa para se aproximar? Não, não tem feito? Então ele vai para lá. E de certa forma a culpa vai ser sua. Você percebeu a seriedade? Eu não estou nem colocando a sua condenação. Porque muitas pessoas dizem: não, então eu vou para o inferno mesmo. Mas e ver as pessoas que você ama lá? Você diz amar. Sabe, o Senhor vai vir como um ladrão e a gente não está fazendo nada. A gente está muito mais preocupado, sabe, com o nosso bolso vazio do que com o nosso espírito vazio. A gente está muito mais preocupado com a nossa saúde física do que com a nossa saúde espiritual. A gente está muito mais preocupado com a nossa tranquilidade em uma falsa paz do que lutarmos pela verdadeira paz, combatendo o bom combate da fé. Então, essas informações, irmãos, elas de fato precisam mudar a nossa vida. Não adianta a gente conquistar ou a gente alcançar coisas que desejamos e naquele grande dia vemos que todas essas coisas são inúteis. Inúteis. Dinheiro não compra salvação. Boas obras não compram salvação. A salvação não pode ser comprada. A salvação é recebida mediante a fé em Cristo Jesus. Mas não venha me dizer que você tem fé em Cristo Jesus se essa fé não motiva você na produção de boas obras. É isso que a Bíblia deixa muito claro também no livro de Tiago. Por isso ele vai dizer aqui: olhe, se você não vigiar, eu virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a hora que virei contra ti. Olha o desespero. Sabe? O desespero dessa pessoa. Nós vemos isso em Lucas capítulo 18. Aquele rico, ele não tinha a mínima ideia que ele ia morrer naquele dia. Ele morreu. Ele não sabia que ele ia morrer naquele dia. E ele foi para o inferno. Lá no inferno, ele percebeu que para ele não tinha mais mudança, mas ele clamou pelos seus familiares. Imagine, uma pessoa que está no inferno, ela é capaz de amar aqueles que amam a ela. Claro que ela é, porque os ímpios são assim. Mas Jesus, naquela palavra, nos ensina dizendo: ó, se você quisesse de fato, se você amasse de fato essas pessoas, você não vivia a vida que você viveu. Você teria vivido uma vida que influenciasse elas por intermédio da palavra, para não virem para esse lugar de tormento. E você vê que muito provavelmente elas virão daqui a pouco. Então, essa é a realidade. É por isso que nós encontramos as pessoas na Bíblia fazendo o que elas fizeram. Por que você acha que Barnabé pegou o que ele tinha de mais precioso no mundo, que era um campo, uma fazenda, e ele foi lá e ele vendeu? E ele pegou todo aquele dinheiro, depositou no gasofilaço, na igreja. Por quê? Porque ele entendeu que a necessidade da expansão do Evangelho era muito maior do que a sua necessidade de autopreservação. Ele entendeu que a mensagem precisava ser pregada para que outras pessoas fossem salvos. Esse era um sentimento quase que desesperador no interior de Paulo. Paulo se sentia em débito em relação a todas as nações e povos que não haviam recebido ainda o verdadeiro Evangelho. Ele se via extremamente impulsionado a ir de cidade em cidade pregando o Evangelho, porque ele sabia que todo aquele que crê, for batizado, será salvo. Mas se não ouvirem, como vão clamar? Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo, é o que diz Romanos 10. Mas como clamarão aqueles a respeito de que nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Por que você acha que há contribuição na igreja? Para que o Evangelho seja pregado. Para que o Evangelho não somente seja pregado, mas seja vivido. E se você acha
que seu conforto é mais importante do que isso, você ainda não entendeu a mensagem do Evangelho. Sabe? É impressionante, existem pessoas que se sentem tão satisfeitas ao comprar um bem material, mas elas não têm qualquer satisfação em contribuir para a obra de Deus. Muito pelo contrário, elas contribuem para a obra de Deus com extremo pesar. E sempre as conversas são as mesmas. Ah, pastor, o dízimo não é bíblico não. Não, pastor, esse negócio é assim. Eu prefiro fazer o seguinte, eu pego meu dinheiro e ajudo um necessitado aí. Foi assim que o Senhor te disse para fazer? Foi assim que Ele te disse para fazer? Mas essas pessoas, elas gostam de viver essa realidade mentirosa, né? Elas gostam de se sentir bem. Por que elas gostam de chegar lá e de repente dar um dinheiro a um necessitado? Por quê? Porque aquele necessitado vai ficar devendo para ele, né? Eu te ajudei. Por que as pessoas não trazem dinheiro para o gasofilácio? Ah, porque ninguém vai ver, não vai ter aplauso, não vai ter filmagem, não vai ter selfie, sabe? Então não tem graça. Tem graça quando as pessoas reconhecem e bate palma. Isso é uma igreja morta, irmãos. É uma igreja que vive para o mundo, não é uma igreja que vive para Deus. São pessoas que vivem para o mundo, elas não vivem para Deus. São pessoas que elas vivem debaixo do seu próprio credo e não debaixo da verdade que Deus ensinou. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum a hora que virei contra ti. O Senhor Jesus está voltando, irmãos. Para algumas pessoas vai ser algo maravilhoso, para outras pessoas vai ser algo desesperador. O mesmo Jesus que para algumas pessoas estará de braços abertos e sorriso nos lábios, para outros Ele vai estar com a espada desembanhada. Sabe? É verdade. Jesus não vai tratar todo mundo da mesma forma. Jesus vai tratar com honra aqueles que o honraram e vai tratar com desprezo aqueles que o desprezaram. Essa é uma verdade dessa grande escritura. Aqueles que me honram, eu honrarei. Aqueles que me desprezam, eu os desprezarei. Então, essa realidade, irmãos, ela é inegável. Essa ideia de que, no final todo mundo vai ser tratado da mesma forma por Jesus, não vai. Mateus capítulo 25 vai dizer que naquele grande dia, apesar de todos estarmos diante dele, nem todos estaremos do mesmo lado. Existem aqueles que vão estar do lado direito e vão ser tratados de uma forma, e aqueles que vão estar do lado esquerdo serão tratados de outra forma. Por isso ele diz, versículo 4: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Perceba, aqui nós vemos mais uma vez o diagnóstico dessa igreja. Qual era o problema da igreja de Sardes? Eles haviam se contaminado com o mundo. Existia um grupo que não havia se contaminado com o mundo, mas a maior parte da igreja de Sardes havia se contaminado com o mundo. E todo aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então você é amigo do mundo, você é amigo dos prazeres do mundo, você é amigo daquilo que o mundo te oferece. Você é uma pessoa que quer obter exatamente aquilo que o mundo te propõe. Então, irmãos, você é inimigo de Cristo. Você tem contaminado as suas vestiduras. É impressionante, Mateus capítulo 22, nós vamos aprender que o Senhor, Ele convida as pessoas, todas as pessoas, para a festa. E quando Ele convida essas pessoas para a festa, o rei, ele passa no meio para poder cumprimentar os seus convidados. Mas então o rei percebe que há um convidado que não está com as vestes nupciais. E ele olha para aquele convidado e diz: vem cá, quem foi que te deixou entrar? E aquele convidado fica mudo. Ele não consegue sequer falar de tanto medo. E o Senhor então, o rei, dá uma ordem: amarra os pés, amarra as mãos e lança este homem nas trevas exteriores, porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então a realidade, irmãos, é extremamente clara. Em outro momento, Jesus nos ensinou acerca do reino dos céus. E ele disse assim: olha, o reino dos céus é como um pescador. Alguém já viu os pescadores aqui na frente? Eles jogam a rede
e depois ele chama um monte de gente para poder puxar a rede, né? E aí normalmente quem puxa a rede sempre tem um peixinho assim para levar para casa. E quando ele está puxando a rede, é isso que ele está dizendo lá na parábola, ele diz assim, o pescador, ele lança a rede e ele puxa a rede. E quando ele puxa a rede, vem todo tipo de peixe. Somos nós. Então aqui na igreja há todo tipo de peixe. Há peixe que é bom e há peixe que não presta. E aí ele traz esses peixes até a praia. E quando ele chega lá, diz assim, o peixe que é bom ele coloca no cesto. E o que não presta, ele joga fora. Então, você vai ser aquele que Deus vai jogar fora? Ou você é aquele que Deus vai colocar no cesto? Perceba, o reino dos céus está acontecendo. Ele está puxando todo tipo de gente para dentro da igreja. Todo tipo de gente está vindo para dentro da igreja evangélica. A motivação são as mais diferentes. A maneira de viver são as mais diferentes. Nem todos são bons peixes. Nem todo mundo é trigo. Alguns são joio. Nem todo mundo é ovelha. Alguns são bodes. E o Senhor é aquele que sabe. Nós muitas vezes não sabemos. Vamos tratar todas as pessoas com amor, respeito e compaixão. Mesmo quando nós precisarmos exortá-las, faremos isso em amor e em compaixão e em respeito, né? Mas é importante que nós estejamos atentos a essa realidade. O fato de nós estarmos dentro da igreja evangélica, de nós conhecermos o verdadeiro evangelho, não nos exclui da condenação. É necessário nascer de novo. Se não nascer de novo da água do Espírito, não vai entrar no reino dos céus. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, você e eu podemos ser influenciados de duas formas. Ou nós somos influenciados pelo comportamento correto de alguns poucos, ou somos influenciados pelo comportamento incorreto da grande maioria. A Bíblia vai dizer que as más companhias pervertem os bons costumes, mas quem anda com sábio se torna sábio. Você precisa escolher com quem você vai andar. Você vai andar com aqueles que estão se contaminando, ou você vai andar com aqueles que não estão se contaminando? É impressionante que a gente se sente muitas vezes mais à vontade de andar com aqueles que estão se contaminando. Normalmente eles são mais legais. Eles falam mais engraçado, eles, de repente a companhia deles é mais aprazível, porque eles estão sempre nos propondo algum tipo de alegria, né? Ainda que seja passageira e mentirosa. Mas os santos, para algumas pessoas é chato andar com os santos, porque o santo só vai falar de vida. O santo normalmente ele só vai te desejar uma coisa: que o Senhor te ajude a perseverar até o fim no seu caminho da salvação. Rapaz, que mensagem chata. Tem um pastor que parece um saco falar isso. Eu acho que ele cola e copia. Não cola e copia não, ele escreve mesmo, né? Por quê? Porque isso é chato. Para a maioria das pessoas, elas querem ouvir coisas novas, né? Olha, irmãos, eu desejo bondade, desejo sucesso. Meu irmão, não desejo nada disso para você. Se Deus tiver que te destruir todinho para te salvar, meu filho, que assim seja na sua vida. Né? Eu quero ver você no céu. Eu não quero ver você como um rei terreno e depois condenado no inferno. Esse é o desejo de uma pessoa. Por isso que muitas vezes ficamos extremamente tristes com pessoas que tudo está indo bem. Eu particularmente fico muito triste com pessoas quando tudo está indo bem e essas pessoas em Cristo Jesus estão indo de mal a pior. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Eu queria convidar vocês rapidamente, se vocês puderem, se não só me ouçam. Olha o conselho que Paulo dá aqui aos Filipenses, no capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Paulo, ele vai falar aqui dos inimigos da cruz de Cristo. Mas antes, ele vai mostrar justamente essa divisão que existe em toda a igreja. Aqueles que não se contaminam e aqueles que vivem contaminados e contaminando os outros. Então olha o que diz aqui o versículo 17. Filipenses 3, a partir do versículo 17. Diz assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. Percebeu? Então existem pessoas na igreja que não se contaminaram. E essas pessoas, elas de fato, elas vão ser para nós bons exemplos. E Paulo diz: olha, vocês prestem atenção, observe
Observe o modelo que essas pessoas andam. Aí ele vai dizer no versículo 18, por que é tão importante esses bons exemplos? Porque a igreja está cheia de maus exemplos. Então ele diz, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando. Paulo chorava quando orava por essas pessoas. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Então perceba que na igreja existem esses dois grupos. Existem aqueles que amam a Cristo e a sua cruz, e existem aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Existem aqueles que receberam a graça não somente de crer, mas também de sofrer por amor a Cristo. E existem aqueles que estão dizendo para as pessoas: parem de sofrer. E você vai precisar examinar com que pessoa você está andando. É nesse momento que nós temos que nos atentar ao alerta do Senhor Jesus. É o teu olho que te faz pecar? Arranca. É a tua mão? Corta fora. Então eu não sei o que está te fazendo tropeçar, mas se afaste o máximo possível que você puder. Volte-se para Cristo e não saia nunca mais de perto dele. Ande com aqueles que andam com Cristo de perto. Fuja das más companhias. É extremamente triste. A gente vê pessoas que se dizem cristãs e se sentem tão à vontade na companhia dos ímpios. Eu fico imaginando, quando que essas pessoas vão comparecer? Porque o céu vai ser um problema. O céu não tem ímpio. Você vai se sentir mal no céu. Porque essas pessoas que você ama tanto e que são ímpias e que muitas vezes você dá tanta risada da impiedade delas, no céu não tem essas pessoas. Você vai fazer o que lá? No céu só tem santo. Então, irmãos, mais uma vez, a nossa carne não está aqui para ser estimulada, a nossa carne está aqui para ser dominada, combatida, morta, esmurrada, se necessário for. Então, preste bastante atenção naqueles que têm andado com Cristo e ande junto dessas pessoas. Sabe? Ande, valorize essas pessoas. Valorize essas pessoas que têm te aproximado de Cristo e se afaste das pessoas que têm te distanciado de Cristo. Esse é um alerta extremamente necessário para a igreja de hoje. Versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Olha que coisa maravilhosa. Essas vestiduras brancas, irmãos, elas simbolizam a justificação. Sabe? Você vai ser vestido de vestiduras brancas. É o que Paulo vai dizer quando ele escreve aos Coríntios. Nós ansiamos não para estarmos despidos, mas para sermos revestidos. Quando essa nossa corruptibilidade for revestida pela incorruptibilidade do Senhor. Então nós ansiamos esse momento em que nós seremos revestidos da glória de Deus. Porque todos aquele que Ele predestinou, Ele chamou, Ele justificou, Ele glorificou. Esse momento chegará, irmãos, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Percebeu? De modo algum, ele está dizendo, de modo algum essas pessoas vão morrer. Elas não vão receber mais atestado de óbito, porque elas foram regeneradas. E a regeneração é algo definitivo. Aquele que foi vivificado por Cristo jamais verá a morte. Pois todos aqueles que creem em Cristo passaram da morte para a vida, de maneira definitiva. Então, jamais apagarei o seu nome do livro da vida. É isso que a gente tem que querer, irmãos. Você não tem que querer o seu nome em uma lista de famosos aqui no Brasil e no mundo. Não, você tem que querer o seu nome no livro da vida. Você não tem que querer o seu nome no livro aos pastores mais famosos do Brasil. Não, os homens de Deus. É sim que você tem que querer o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aqui Jesus, ele fala de uma promessa que ele fez enquanto ele ainda estava aqui conosco na terra. Ele diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos e de meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai. Confessar a Jesus, irmãos, nada tem a ver com o fato de dizer eu sou cristão pela misericórdia. Tem a ver com o fato de você viver como Cristo. Todo aquele que diz estar em Cristo
necessariamente tem que andar como ele andou. Sabe, irmãos, cada vez mais são raras essas pessoas. Elas são raras. Pessoas que de fato não têm a sua vida como preciosa. Pessoas que de fato não estão preocupados, sabe, em casar, em dar-se em casamento, em satisfazer a sua esposa, filhos. Todas essas coisas são secundárias na vida daquele que foi salvo por Cristo, pois a prioridade dele é Cristo. O cristão verdadeiro é aquele que vive por Cristo e para Cristo. Sabe, eu vejo sempre desculpas, né? As desculpas são as mais criativas possíveis. Mas dificilmente você vai ver pessoas que se desculpam no céu. As pessoas que se desculpam normalmente elas estão no inferno. No céu estão as pessoas que se arrependeram, que esmurram seu próprio corpo, que renunciam à sua própria vontade e que estão andando rumo à vida eterna. Sabe, desde aqui na igreja, hoje aqui, nossa realidade, esse sermão não é pregado para quem está lá fora, esse sermão é pregado para quem está aqui dentro. Aqui, nossa realidade, o CAC, aqueles que não são do CAC, todos são igreja aqui nesse momento. Independentemente, você vai ver aqui, as pessoas estão no CAC, grande parte das pessoas que estão aqui no CAC são pessoas que estão passando por momentos difíceis, estão passando por problemas de ordem financeira, de ordem psicológica, mas a maior parte das pessoas que estão no CAC, tudo que eles querem é o quê? Voltar para o mundo. A maior parte dos que estão aqui, eles querem o quê? Não, pastor, eu tenho que tirar meu documento, carteira de trabalho, carteira de reservista. Tem gente que tem mais documento que eu, né? Tenho que tirar isso e aquilo, porque sabe como é, né? Não, eu não sei como é. Você vai conquistar o mundo todo e vai para o inferno? E as pessoas estão na igreja a mesma coisa. Então, pastor, eu tenho um emprego, eu tenho um marido, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu quero dar 2 exemplos só. Mateus tinha emprego. O emprego de Mateus era muito bom. Ele era auditor fiscal. E ele estava lá no seu trabalho, na Receita Federal, sentado na coletoria. E de repente Jesus olhou para ele e disse: bora, meu filho, levanta e me segue. Mateus não pediu licença sem vencimentos, ele pediu exoneração definitiva. E agora, Mateus, como é que você vai se sustentar? O que me convidou é que vai me sustentar. A mesma coisa aconteceu com 2 irmãos que eram empresários, Pedro e André. Eles estavam lá no seu trabalho, na sua empresa de pesca, lá no mar da Galileia. E de repente Jesus olhou para ele e disse: não, vocês não vão mais pescar peixes, não. Vocês vão trabalhar para mim. São pescadores de homens. Eles abandonaram as redes e seguiram a Jesus. Sabe o mais importante em relação a Pedro? Pedro era casado. Provavelmente Pedro devia ter filhos. Mas Pedro seguiu a Jesus de uma ponta a outra de Israel, mesmo sendo casado. E aí? Não, mas é porque eu sou casado, né? E aí? Isso vai impedir você de fazer a vontade de Deus? Então você está me dizendo o seguinte: você quer, para você ficar mais à vontade, você quer que Deus mate sua esposa? Isso vai satisfazer você? Então você é casado, você está trabalhando sua obra. Então tá bom, Deus mata a sua esposa. O que está trabalhando sua obra? É os filhos? Tudo bem, Deus mata seus filhos. Tem mais alguma coisa que Deus precisa fazer para você começar a entender que a prioridade é Ele? Irmão, se precisar fazer, Ele faz. Deus não é igual a mim, a você. Se Ele escolheu, é escolhido. E eu aprendi isso desde o começo, irmãos. É por isso que eu sempre digo para as minhas filhas, quando eu saio, né? Passo pouquíssimo tempo com as minhas filhas. O meu filho, eu acho que tem hoje umas 6 semanas que eu não o vejo. Já vai fazer uns 3 meses que eu não saio com ele. Ele mora em Salvador, só para que vocês saibam. Ele não mora na Europa, não. Em outro país, ele mora aqui. Mas por quê? Porque eu tenho obrigações para com Deus. E se eu não colocar Deus como obrigação, jamais eu posso amar os meus filhos de verdade e nunca vou deixar um testemunho verdadeiro para eles. Essa é a verdade, irmãos. Sabe? De vez em quando eu fico lembrando, a igreja começou há 7 anos. E quando a igreja começou, minhas filhas hoje têm 8 e 9 anos. Então quando a igreja começou, uma tinha 1 e a outra tinha 2. Os
Isso nunca impediu de pregar o Evangelho. Muitas vezes eu ia fazer o culto com as duas em carrinho de bebê. Então, irmãos, o reino de Deus é isso. Não tem desculpa para você. Eu já preguei de pneumonia, já preguei com, tonto, já preguei com a minha vista toda turva, eu não conseguia enxergar quem estava na minha frente, ficava apoiado e pregava. Por quê? Porque é isso que Deus quer de mim e de você, que de alguma forma nós demonstremos que Ele é prioridade. Mas se eu e você não vivemos como se Deus fosse prioridade, que tipo de credibilidade a gente tem para pregar o Evangelho? Se uma pessoa que tem dor na unha não vem para a igreja, qual é a credibilidade que ela tem para evangelizar alguém? Que credibilidade você acha que você tem para convidar alguém para vir para a igreja? Nenhuma. Você vai falar o quê? Vá para a igreja que eu não vou? Faça o que eu não faço? É isso que você vai falar? Então nós precisamos, irmãos, sermos exortados com esse estímulo. Paulo vai dizer algo que todo cristão precisa dizer, se de fato ele, de alguma forma, entende que ele vai morar no céu. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A igreja necessita e sempre necessitou de homens e mulheres de Deus. E adjetivação de Deus significa propriedade, exclusividade. Você não pertence mais a você, você é de Deus. Se você é de Deus, você não é do seu marido, e nem da sua esposa, e nem dos seus filhos. Você é de Deus. Você não é mais seu, você é de Deus. Então, na igreja, só existem duas pessoas, duas classes de pessoas. Ou pessoas que são de Deus, ou pessoas que são do mundo. Você é de qual? Não é a sua boca que vai dizer isso, é o seu comportamento. Não, pastor, eu sou de Deus. Então tudo bem, eu vou pegar uma pessoa para passar 7 dias com você essa semana. Aí eu quero ver se você é de Deus. Você é de Deus? Então, quer dizer que a gente pode andar com você? Não, pastor, é que eu sou de Deus, mas se no meu ambiente de trabalho eu não posso muito ser de Deus lá, porque senão eu vou ser demitido. E não foi ainda por quê? Já devia ter sido, então. Se você é de Deus, você não vai agradar o mundo, sabe? Então, é preciso que a gente se atente, irmãos, ao que está em jogo. Eu sempre estou repetindo essa frase. O que está em jogo é a salvação e a condenação eterna. O que está em jogo aqui é a salvação e a condenação eterna de pessoas que nós amamos. Sabe, o que eu falei para vocês alguns instantes atrás, de ver as pessoas que nós amamos ardendo no fogo do inferno, é algo que vai acontecer se nós não mudarmos o nosso caminhar. Por mais que Deus seja soberano, o homem é responsável por cada uma das suas atitudes. Logo no início do livro de Ezequiel, nós aprendemos isso. O Senhor diz a Ezequiel: se eu te mandar falar com o pecador a respeito do pecado dele, e você não falar, e esse pecador morrer em seus pecados, ele vai morrer, ele vai para o inferno, mas o sangue dele eu cobrarei da sua mão. Porque eu mandei você falar, você não falou. Se você falar e ele não se arrepender, ele vai morrer e vai para o inferno, mas o sangue dele não vai estar em suas mãos. É isso que Paulo fala quando ele está se despedindo da igreja de Éfeso, em Atos capítulo 20. Ele diz: durante 3 anos, noite e dia, eu preguei toda a verdade de Deus a vocês. O sangue de vocês não está em minhas mãos. Essa é a sensação que eu e você precisamos ter. Chegar de noite, botar a nossa cabeça no travesseiro e poder repetir essa frase: eu fiz de tudo para com todos, Pai, para se possível salvar alguns. Será que a gente pode dizer isso? Dizer que a gente tem feito de tudo para com todos, quando na verdade a gente não consegue nem ofertar generosamente, a gente não consegue nem frequentar os cultos, a gente não consegue, fazer as mínimas coisas, a gente não consegue. E você vai dizer que você tem feito de tudo para com todos, para se possível salvar alguns. Então,
Essa é a direção, acho que, da igreja de Sardes. Mas como eu disse a vocês, irmãos, eu queria convidar vocês, se vocês puderem, capítulo 11 do livro de João. Capítulo 11, a partir do versículo 28. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e ele te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram no supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Muitas vezes nós pensamos assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, talvez a igreja não estivesse nunca nessa realidade espiritual. O Senhor está aqui. E Ele tem permitido que aconteça conosco o que tem acontecido, porque os propósitos de Deus são insondáveis. Jesus, versículo 33, vendo-a chorar e vendo assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se em espírito e comoveu-se, e perguntou: onde sepultastes? Ele lhe respondeu: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Esse é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Jesus chorou pela incredulidade daqueles que deveriam crer nele. Uma coisa, irmãos, é quando os ímpios vivem uma vida ímpia. Outra coisa é quando aqueles que se dizem crentes falam determinadas coisas que são vergonhosas. Quando eu vejo crentes defendendo Bolsonaro, quando eu vejo crentes se sentindo mais à vontade de falar de política do que de evangelho, quando eu vejo crentes que falam de fornicação como se fosse algo normal, pessoas que não são casadas e que vivem em fornicação como se nada tivesse acontecendo, eu vejo crentes que se dizem cristãos, mas nunca foram batizados, né? Eu vejo crentes que se dizem crentes, mas não se sentem de maneira nenhuma vinculados a uma congregação local a ponto de ajudar aquele lugar. Então, quando você vê essas pessoas, irmãos, dá vontade de chorar. Eu muitas vezes tenho vontade de chorar quando eu vejo a realidade de algumas pessoas que ouvem a verdade, mas voltam para suas vidas e vivem vidas como se nunca tivessem ouvido aquela verdade. Eles fazem exatamente o contrário do que são ensinados semanalmente na igreja. Jesus chorou. Então disseram aos judeus: vede como ele amava. Mas alguns objetavam: não podia ele abrir os olhos ao cego, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que ele não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então, irmãos, por mais que eu perceba algumas pessoas aqui que já cheiram mal, e não é por causa do desodorante não, é por causa do estado de morte espiritual, a gente sempre acredita que alguma hora essa pessoa pode despertar, né? Eu particularmente sempre acredito que alguma hora essa pessoa pode despertar. Versículo 39. Porque já está aí há 4 dias. Versículo 40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus. Por isso que nós pregamos o Evangelho, porque cremos que o Evangelho manifesta a glória de Deus. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando, olhou para o céu e disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto, um lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai e deixai-o ir. A minha esperança é que isso tenha ocorrido hoje de manhã, que de alguma forma alguns Lázaros possam ter saído para fora do seu sarcófago. A nossa esperança quando pregamos o Evangelho é essa: que os mortos em delitos e pecados sejam vivificados, que vidas sejam transformadas,
que almas possam ser salvas da condenação do inferno. Que o Senhor nos ajude a entender essa seriedade. Como está escrito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã, nos exortar mais uma vez, Senhor. Nos exortar a respeito da necessidade que nós temos de dar prioridade à nossa vida espiritual, Senhor. A começar de mim, Deus. Nos ajuda, meu Deus, a desejar aquilo que o Senhor ama e a nos afastar daquilo que o Senhor odeia, Senhor. Não nos deixa vivermos, Senhor, com as nossas vestiduras manchadas. Mas nos ajuda, meu Deus, nesse processo de santificação. Nos ajuda, meu Deus, a acordarmos desse sono espiritual que muitas vezes nos acomete, Senhor. Dessa insensibilidade espiritual, onde parece que viver com Cristo e sem Cristo se torna a mesma coisa. Muitos aqui, Senhor, já perderam o prazer de orar, de ler a Tua palavra, de buscar a Tua face. Não tem nenhum prazer, Senhor, em contribuir para o Teu reino. Mas o Senhor é aquele que vivifica os mortos, Senhor. Nós oramos para que assim seja feito, Senhor, na manhã de hoje. Traz para fora, Senhor, aqueles que estavam na condenação do pecado. Traz eles para perto de Ti, Senhor Jesus. Dai a eles, Senhor, uma nova vida. Não permita, Senhor, que a igreja morra, mas que a Tua igreja, Senhor, seja viva e vivifique, Senhor, aqueles que ouvem a Tua palavra e aguardam, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a não retroceder diante das adversidades, mas continuarmos avançando, Senhor, cada vez mais que percebemos que o dia se aproxima, Senhor. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais e nos torna, Senhor, diligentes e vigilantes em relação, Senhor, a todas as astutas ciladas que o diabo tem preparado ao nosso derredor. Não nos deixa, Senhor, sermos enfeitiçados pelo amor ao dinheiro, pelo amor às coisas do mundo, mas que cada vez mais nos tornemos apaixonados por Cristo e pelo Seu reino. Nos abençoa, Senhor, com esse amor, pelas coisas que vêm do alto. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Nós vamos ceiar e eu oro para que nós possamos ceiar da maneira correta. Desde já, irmãos, eu quero dizer que a ceia é um privilégio para aqueles que estão em Cristo. Então, você não ceia simplesmente porque você é batizado. Você ceia porque você faz parte do corpo de Cristo. E você pode ceiar tanto de uma forma que evidencia a sua salvação, como de uma forma que evidencia a sua condenação. Por isso que enquanto os irmãos estiverem louvando, que você esteja em espírito de oração e contrição. E então, guiado pelo Espírito Santo, você possa tomar do pão e do cálice e esperar um momento para ceiarmos de forma unida. Seria
Graças a Deus. Pois eu recebi do Senhor, porque eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E logo após haver dado graças, eu partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Que o Senhor nos ajude a aproveitarmos esse momento para a edificação da nossa fé, entendendo que o que estamos fazendo e vivendo por Cristo não é em vão, pois Ele morreu por nós, ressuscitou e há de voltar para nos buscar para Ele mesmo. Que essa convicção cresça em nós e que nós nos tornemos cada vez mais fiéis àquele que nos salvou. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Nosso amado Deus e Pai, estamos diante de Ti, Senhor, convictos dos nossos pecados, clamando pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor. Ó Deus, faz conosco o que fizeste com Lázaro. Nos ressuscita, Senhor. Abre os nossos olhos. Livra as nossas pernas e as nossas mãos para que possamos andar e fazer a Tua obra, Senhor. Não nos deixa viver uma vida de negligência, Senhor, em relação ao Teu Evangelho, mas que cada vez mais sejamos operosos e frutíferos em toda boa obra, Senhor. Nós oramos por essa congregação local, nós oramos pela idade, Senhor. Nós oramos pela congregação do Alto das Sombras. Ó Deus, oramos por toda a igreja que prega o verdadeiro Evangelho nos 4 cantos do mundo. Todos eles, meu Deus, sejam edificados, santificados, estejamos sempre preparados, Senhor, para toda boa obra. Que ao término, Senhor, do nosso encontro no dia de hoje, o Teu Espírito possa nos encher, Senhor. Nós não venhamos a nos afastar de Ti nunca mais. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúde-se mutuamente com o cumprimento santo, que o amor de Deus, o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, e que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre conosco. Nós dizemos amém.